Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais um capítulo de Geografia do Brasil. Esse módulo vai nos trazer as considerações e as informações sobre os processos migratórios dentro do território brasileiro. Então vamos lá? Primeiro, vamos entender os conceitos geográficos importantes. O que significa migração? É o movimento da população pelo espaço geográfico. Ele pode ser permanente ou temporário. E esse movimento, ele acontece dentro do país, de uma maneira mais livre, sem nenhum tipo de autorização. E ele ocorre também de um país para outro, mas para que isso seja legal, precisa da autorização do outro país em receber essa pessoa ou essa família que acompanha aí essa pessoa. Vários motivos levam a esse fator migração, mas o principal sempre foi a busca de melhor qualidade de vida, de empregos que ofereçam um salário maior, melhorando aí a qualidade de vida da pessoa e da sua família. Os processos migratórios sempre existiram desde o início ali da civilização humana, desde o início. Por exemplo, quando nós tínhamos os homens pré-históricos, eles migravam sempre de uma região para outra à busca de alimentos, era um nomadismo. Por quê? Porque eles não sabiam ainda produzir, não sabiam ainda usar a terra, então esse processo migratório era constante. E na atualidade, hoje nós já temos, né, um lugar fixo para morar, mas nós temos a liberdade de estar mudando mediante as nossas necessidades. E aí, com isso, aparecem mais dois termos que são bem importantes vocês entenderem. Quando a gente fala imigrante, são aqueles que chegam em um local. Então, a pessoa saiu da Itália e veio para o Brasil. Aqui no Brasil, ela é imigrante. E o emigrante, aqueles que deixam seu local de origem e vão para outro local. Então, eu saio do Brasil e vou morar em Portugal. Então, eu sou aqui no Brasil considerado uma emigrante. E esse slide é só para mostrar para vocês assim, ó, tem um avião aqui. As pessoas que estão de partida são emigrantes, elas estão saindo do seu país de origem e indo para outro país. E as pessoas que estão chegando são imigrantes. Então, a mesma pessoa, ela tem as duas características. Eu saio do Brasil e vou para Portugal, foi o exemplo que eu dei lá atrás. Então, no Brasil eu sou emigrante, em Portugal eu seria imigrante. É bom a gente entender o seguinte, que emigração e imigração é diferente de turismo. O turismo, ele é bem visto em qualquer lugar, porque o turista ele vai para passar uma semana, para passar 2, 3 dias, às vezes para passar um mês ou 2 meses, até um ano com o visto do país, ou seja, com a autorização do país, você é considerado turista. Por que o turista ele é bem visto? Porque ele vai ficar num hotel, ele vai alugar uma casa, ele vai gastar nas lojas de conveniência, ele vai visitar os parques e os museus. Então, ele está levando ali um aumento da economia para aquele país onde ele está indo visitar. E essa outra imagem representa a mesma coisa. Aqui a gente tem um avião e aqui a gente tem um conjunto de países. Então, assim, o imigrante ele adentra nesse país e o emigrante ele sai desse país. E aqui nós temos os principais tipos de migrações. Migrações internacionais, quando o indivíduo migra de um país e vai para outro. Dependendo do país, você precisa de autorização, você precisa daquele documento que se chama passaporte e do visto desse país para que você esteja lá. Muitas vezes não só para você morar ou para você estudar, até para você ser turista, muitos países exigem esse documento, né, esse passaporte com o visto, com autorização sua de chegada no país de destino. As migrações nacionais, elas são mais livres. São as migrações que acontecem dentro de um mesmo país. Para isso não precisa de autorização. Você, por exemplo, Brasil, você sai de São Paulo, quer ir morar na Bahia, lá em Salvador, na capital da Bahia.
Ótimo, você vai. Depois de um mês você não gostou de Salvador, você quer ir para Manaus, capital do Amazonas. Você vai. Né? Não precisa de autorização, porque você está dentro do seu país de origem. Migrações rural-urbanas. Então, já tem um destino aqui. Sai da zona rural e vai para a zona urbana. Isso tem crescido muito desde o processo de industrialização, do desenvolvimento de industrialização dos países. As pessoas que perdem os seus postos de trabalho na zona rural tendem a ir para a zona urbana buscar um trabalho ou no setor terciário, na questão do comércio e prestação de serviços, ou mesmo no setor secundário, na questão da industrialização. E migrações pendulares, esse nome é bem incrível, porque ele lembra um pêndulo mesmo. Vamos pensar num relógio, né? Aquele pêndulo de relógio. Então, eu saio de uma cidade e vou para outra trabalhar. À tarde eu saio dessa cidade e volto para minha cidade para dormir. Então, lembra um pêndulo, um movimento pendular é quando a pessoa mora numa cidade e vai trabalhar em outra. Aqui em São Paulo, a gente tem muito isso, devido às cidades vizinhas, Osasco, Guarulhos, São Caetano, São Bernardo, Diadema e mesmo a Baixada Santista. Quantas pessoas não saem de São Paulo para trabalhar nesses outros municípios e quantas pessoas não vêm desses municípios para trabalhar em São Paulo? Então, isso que é chamado de movimento pendular, é um movimento diário com a finalidade de estudo ou de trabalho, e sempre de uma cidade para outra. Aqui eu só coloquei umas imagens para deixar na questão visual, né, mais claro para vocês. Então, aqui a gente tem o metrô, é a migração pendular, de ida e vinda, né, de manhã à tarde volta para casa e de manhã vai trabalhar, independente do meio de transporte que você utilize, essa imagem representa o movimento pendular. Essa aqui representa a emigração e imigração. Ó, nós temos aqui alguns países, o contorno, e nós temos as pessoas aqui envolvidas nesse processo de mudança. Aqui pode representar tanto a migração interna quanto o êxodo rural, que não deixa de ser um tipo de migração interna. Então, as pessoas do campo vindo para a cidade à busca de trabalho, de melhores condições de vida. Tudo na vida tem as suas consequências e os movimentos migratórios também os têm. Então, nós temos uma das consequências, um dos efeitos, é o hibridismo cultural. O que significa hibridismo cultural? É quando as culturas elas convivem tanto tempo juntas, que você não sabe mais distinguir uma cultura da outra. É como se ela já convivesse junto, formando uma nova cultura. Tá? A questão da miscigenação da população nada mais é do que a mistura de etnias. Né? Então, o Brasil é um país formado por uma população miscigenada. Né? A mistura do branco, do preto e do indígena, desde o começo da colonização brasileira aqui pelos portugueses. Isso são os pontos, vamos considerar os pontos positivos, né? Porque a gente tem um aprendizado muito grande nessa questão das trocas de experiência, do conhecimento de novas culturas. Agora a gente tem uma questão de pontos negativos, que é a desestabilização da economia e da oferta de trabalho. O que significa isso? Existem hoje movimentos em alguns países, principalmente em alguns países, os Estados Unidos têm isso, alguns países da Europa têm isso, e vamos falar do Brasil também, mediante algumas nacionalidades que estão assim, em grande quantidade aqui no Brasil na atualidade, como os nossos irmãos venezuelanos, bolivianos e assim vai. Existe a questão de a gente dizer assim, poxa, o Brasil já está ruim, não tem emprego para a gente, ainda vem pessoas de outro país aqui para buscar e para competir com as vagas de trabalho. Então, essa questão da desestabilização da oferta de trabalho e da economia também, porque essas pessoas dependem. Por exemplo, hoje nós estamos nessa questão da pandemia do novo coronavírus. Existem muitas pessoas que precisam dessa ajuda que o governo está dando, seja povo que nasceu aqui no Brasil, seja a população que vive aqui, que é oriunda de outros lugares. Nós tivemos há 2 semanas atrás, se não me engano, eu vi isso na televisão, uma questão de um assassinato
aqui na Zona Leste de São Paulo, onde, se não me engano, foi venezuelano que foi morto porque ele estava na fila da Caixa Econômica para receber os R$ 600 de ajuda do governo. Um brasileiro ali, não sei, eu não vi direito a questão do que aconteceu, só sei que ele foi morto por um brasileiro, a facadas, e esse brasileiro, inclusive, chegou a atingir mais outras 2 pessoas imigrantes também, porque não achou justo que o governo brasileiro desse também essa questão da ajuda financeira para pessoas que não fossem nascidos aqui no nosso país. Então, existem todos alguns pontos negativos aí muito sérios, que é uma questão de a gente pensar, discutir, raciocinar até onde essa violência pode chegar. E é por isso que tem essa outra imagem representando perseguições e preconceitos em relação aos imigrantes, tá? E aqui tem uma imagem que eu coloquei, não temos vaga, que é justamente para trazer para vocês essa questão da oferta de trabalho, que as pessoas que são oriundas daquele país acabam chegando nessa discussão que quanto mais imigrantes, mais concorrentes se tem para as vagas de trabalho. Okay? Por isso que eu também coloquei essa imagem aqui, esse rostinho triste. Vocês vão perceber que em alguns dos meus slides eu acabo colocando rostinho feliz, rostinho triste, essa mãozinha para cima que é positivo, aqui para baixo que é negativo, para estar exemplificando para vocês aí os pontos negativos e positivos de determinadas situações. A migração externa, ela está diretamente ligada ao fluxo migratório entre países, de um país para outro. Em relação ao Brasil, existe um número muito grande de brasileiros que saem do Brasil com autorização, outros infelizmente sem, né? Para buscar novas oportunidades de trabalho e, consequentemente, melhorar a sua vida, seja econômica, social, em países desenvolvidos. Os países mais procurados são Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Japão e Canadá. Mas, em contrapartida, o Brasil também, aqui dentro da América Latina, ele é visto como um país melhor do que os seus vizinhos. E nós recebemos anualmente um número muito grande de imigrantes também, que vêm de outros países, principalmente países subdesenvolvidos. A maioria são dos nossos vizinhos, como Venezuela, Colômbia, Haiti fica na América Central, e Angola, que fica na África. É muito interessante porque nós temos muitos angolanos aqui, até por causa da questão da língua. Angola foi um país, é um país que foi colonizado também por portugueses. Então, eles falam a nossa língua, então fica mais fácil essa questão da integração, né? Principalmente na questão da comunicação. Os fluxos migratórios, tanto no Brasil como fora do Brasil no mundo, esses países, eles são classificados, né, eles são caracterizados de 2 maneiras. Os países que têm fatores atrativos são aqueles países que representam vantagem, seja ela econômica, seja social, onde as pessoas olham, bom, se eu sair daqui e for para lá, eu vou conseguir um emprego, vou ganhar bem, vou conseguir mandar dinheiro para minha família aqui, vou conseguir estudar em escolas melhores. Então, são fatores de atração, são fatores que levam, são países que têm esses fatores que levam um número muito grande de pessoas a migrarem para eles ou desejarem migrar para eles. E aí eu coloquei aqui, ó, melhores condições de vida, renda e emprego. Em contrapartida, existem países onde as suas situações econômicas e sociais, e às vezes até políticas, são países vistos como fatores repulsivos, ou seja, fatores que fazem com que as pessoas desejem sair daquele lugar. Então, quais são esses fatores? Precárias condições de vida, crises econômicas, conflitos militarizados, como foi o caso da Venezuela, né? Algumas ali na questão do Oriente Médio, ameaças aos direitos humanos. Então, existem vários motivos que levam alguns países a estarem nesse conjunto de países e fatores repulsivos. Vamos lembrar que isso não é estático, tá? Isso é muito flexível. Por exemplo, nós estamos passando hoje novamente por essa pandemia.
Então, existem países com melhores condições de lidar com ela, países com menores condições de lidar com ela. Então, assim, vamos supor que exista um pico muito grande aqui no Brasil, muita gente morrendo, as condições de saúde aqui não são legais, e aí, se você puder, você vai para o país vizinho, por exemplo, a Argentina, que tem uma condição melhor de cuidar ali nesse momento. Você vai para lá, mora lá durante algum tempo, e aí o Brasil vai ficar sempre nessa condição? Não, ele melhora também, né? Então, existem esses fatores que eles podem ser fatores, assim, a longo prazo, como o caso de países subdesenvolvidos muito pobres, que a economia não tem um alcance, não tem uma elevação, assim, a curto prazo, né? Como existem fatores que são fatores de momento. Vou dar um exemplo bem claro para vocês entenderem as guerras. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Houve muita migração naquele momento de pessoas vindas da Europa, sair da Europa e vindo para outros países. O Brasil recebeu muitos imigrantes na época da Segunda Guerra, principalmente. Só que a guerra acabou. Aí existem pessoas que continuaram aqui no nosso país, que compraram casas, que formaram famílias e querem continuar aqui. E existem pessoas que depois que tudo isso passou, resolveu voltar. Então, a gente tem que entender que nada no mundo assim é estático nessa questão dos fatores migratórios, tá? Eles podem mudar, sim, graças a Deus eles podem mudar, porque imagine sempre um país sempre sendo muito bem visto e os outros sempre tendo motivos para que as pessoas saiam de lá, ok? E aí eu coloquei algumas imagens aqui, essa imagem achei bem interessante, né? A questão do trabalho e bem atrás o super-homem, a superpotência, que representa inclusive os Estados Unidos, que é um dos países que mais recebe imigrantes no mundo na atualidade. Eu coloquei aqui uma foto bem aqui em cima representando a questão da pobreza nos países africanos, né, do continente africano, é um continente, infelizmente, de um fator migratório muito grande, de pessoas querendo sair de lá, busca de melhores condições de vida em outros lugares, e esse bang que eu coloquei aqui representa momentos de guerra, né, que é um dos fatores aí repulsivos no momento histórico aí, ou do mundo ou de algum país em especial. A Europa é o menor continente que nós temos, mas ele representa no processo histórico a civilização mais antiga, tanto é que é conhecida como o Velho Mundo. Tudo que nós conhecemos de princípio de tecnologia, de conhecimento de sociedade, se originou ali nesse continente. E por isso, né, existe um desenvolvimento muito grande, vários países lá têm um desenvolvimento muito grande, econômico e social. E aí ele é um continente de fatores atrativos. Então, os países europeus, eles recebem um número de imigrantes muito grandes. Muitas pessoas desejam ir morar nos países da Europa, a busca desse sonho de viver melhor. Então, são pessoas que vêm da África, do Oriente Médio, e existe uma ligação direta ali entre o continente africano, o Oriente Médio, que fica desse ladinho, que é o Mar Mediterrâneo. Então, você atravessa o Mar Mediterrâneo e você já está no sul da Europa, entrando ali pela Grécia, entrando ali pela Itália, tá? Mas, muitas vezes, isso tem sido causa de muitos conflitos. O continente europeu, a maioria dos países do continente europeu tem uma discussão interna muito grande de pessoas que são favoráveis à questão da abertura da imigração, claro que nem para todo mundo, tudo isso precisa ser estudado, isso precisa ser visto, né? Porque existe uma questão de integridade, existe uma questão de vigilância também dentro de cada fronteira, né? Quem que você coloca para dentro do seu território. E existem uma ala ali muito nacionalista, muito radical, que são extremamente contra a questão migratória, tá? Então, nós temos ali nesse movimento da África, principalmente da África, ali pelo Mar Mediterrâneo para chegar na Europa, grupo de povos africanos que vão ilegalmente, sem pedir autorização, para tentar entrar no continente europeu, e muitos não conseguem, são mandados de volta, e outros, assim, vários acidentes já aconteceram nesse transporte marítimo aí,
de barcas aí virarem, morrerem pessoas, morrerem crianças e assim vai. Então, mais para frente, vai se estudar vocês, né, que agora estão no 7º ano, mais para frente a gente vai estudar com mais detalhes essa questão desse processo migratório dentro do continente europeu. E aqui para falar do Brasil, o Brasil sempre recebeu um número muito grande de imigrantes. A gente já estudou isso aí no processo aí da colonização brasileira, e depois na questão do Brasil República também. Tivemos muitos momentos em que a imigração era muito bem vista, porque os imigrantes que vinham da Europa para o Brasil, eles vinham já com conhecimento tanto na agricultura como na indústria, que favoreceu o desenvolvimento dessa economia aqui. E nós tivemos logo no princípio da colonização brasileira a vinda dos portugueses, em primeiro lugar, e dos negros também, que vieram junto com eles. Então, nós tivemos já muito nesse histórico da formação do território brasileiro, a presença de imigrantes desde o começo da colonização. Falando desse processo migratório dentro do Brasil, a gente tem aqui a questão da região norte e norte de Minas, que desde o século XIX até os dias de hoje recebe um número menor de imigrantes. E a região sul e sudeste, que é a região de maior desenvolvimento econômico, é a região que recebe o maior número de imigrantes. E com essa vinda de imigrantes, né, com essa aproximação das culturas, a gente forma dentro do Brasil, a gente tem dentro do Brasil um enriquecimento cultural muito grande. Isso está no nosso dia a dia, está nas nossas vestimentas, está na nossa alimentação, está na questão da cultura propriamente dita, das danças, está na questão religiosa, está na nossa aparência, na nossa cor de pele. Então, o Brasil é um país riquíssimo, não só em fatores naturais, quando a gente estuda a questão econômica, mas eu vejo o Brasil um dos países mais ricos nessa questão da miscigenação, nessa questão das interações culturais que nós vivenciamos. Mas é assim, eu resolvo, minha família resolve sair do meu país e morar em outro. Tudo parece muito lindo, você faz um planejamento, você pede autorização, você pode ser aceito, muitos são aceitos numa questão legal, então eu estou migrando, estou vindo para cá com um visto aí de 10 anos ou um visto permanente para poder morar e trabalhar aqui. Mas nem tudo são flores, existem algumas questões que precisam e são relevantes na vida desses imigrantes. O primeiro é a falta do domínio da língua nativa do local. Por isso que muitas vezes as pessoas ou grupo de pessoas tenta migrar para um país onde existe uma aproximação da língua. Né? Quando eu dei o exemplo para vocês lá dos angoleses, do pessoal de Angola que vem para o Brasil, a aproximação da língua é muito importante, porque eles têm um sotaque diferente, mas a língua é a mesma, então consegue se comunicar. Eu sempre dou o exemplo, vamos sair daqui, vamos para a Rússia. Difícil a língua, então você precisa ter um conhecimento da língua para estar morando lá. Por isso que a gente tem a língua internacional, que é o inglês. Então, a importância de você ter pelo menos um inglês para tentar se comunicar, mesmo com um número reduzido de pessoas que morem em outro país, tá? Mas essa questão da língua é muito importante porque é o seu meio de comunicação. Como que você vai pedir, tirar suas dúvidas, pedir orientação, estudar, né? Se você não compreende nada da língua do local onde você vai. O segundo é a falta de qualificação profissional. Lembre-se que um dos principais motivos de mudança de imigração é a melhoria na qualidade de vida, a busca de trabalhos com maior rentabilidade. Mas o que eu vou oferecer? O que eu, pessoa, tenho como característica para oferecer para aquela empresa para que eu possa receber um melhor salário? Então, essa falta de qualificação profissional também é um problema muito grande, é uma questão muito grande. Porque as pessoas vão, às vezes, e elas têm o quê? Um curso do Fundamental 2 ou só do ensino médio.
Dentro desses países desenvolvidos, o ensino médio, a base é do base, é do base. Então, você precisa, na verdade, ter mais qualificação individual para poder almejar aí melhores salários. Leis e estilo de vida diferentes do país onde você mora. Então, assim, uma outra coisa bem interessante, se algum de vocês um dia desejar morar em outro país, primeiro estude a cultura daquele país. Primeiro estude como aquelas pessoas vivem, qual é a religião, quais são os costumes, para que você não chegue lá e se assuste, né? A questão da pesquisa, a questão hoje a internet está aí para nos ajudar, né? Então é bem importante buscar tudo isso. Mas as pessoas que vão num momento de desespero, de fuga de guerra, vão porque aconteceu terremoto e perdeu tudo, sabe? Coisas assim, elas não têm esse tempo para programação, então é muito difícil. Mas quando é uma imigração programada, existe uma base mais sólida aí e que traria menos problema para a pessoa ou para um conjunto de pessoas. O custo de vida se transforma em um grande empecilho na busca de uma situação melhor. Então, claro, você vai para um país porque o salário é melhor. Mas se o salário é melhor, o custo de vida lá também é melhor. O que é o custo de vida? O valor que eu pago pelas compras, pelas mercadorias, por um aluguel, pela comida do dia a dia. Então, tudo isso precisa ser muito bem visto, muito bem pesquisado. Mas, mais uma vez, quando eu falo aqui, quando o livro traz esses problemas, esses desafios, ele está se direcionando àquele grupo de pessoas que vão sem programação nenhuma. Só para entender que, assim, né, não é um mar de rosas. É muito difícil a adaptação. E esse slide traz esse termo, esse conceito. Xenofobia. É preconceito. Preconceito a quem? A qualquer tipo de imigrante. Medo ou ódio de tudo que é de fora. Aversão ao imigrante. Então, tem o choque cultural? Tem. As pessoas recebem migrantes de outros lugares que vêm com um novo, que falam diferente, que se comportam diferente, que a sua religião é diferente. Então, esse choque cultural muitas vezes é muito grande. Disputa no mercado de trabalho, que eu já expliquei para vocês lá atrás. E aí causa, infelizmente, atos de violência e de terrorismo. Por isso, dessa carinha triste que eu coloquei aqui para vocês. E essa imagem representando isso aqui, ó, não imigrantes. E aqui como curiosidade, que o brasileiro ele tem alguns nomes específicos em alguns outros países da Terra. Então vamos lá, brasiguaios são os brasileiros que vivem no Paraguai. Brazucas, eles são os brasileiros que vivem nos Estados Unidos. E decassegues são os brasileiros que vão morar e trabalhar no Japão. A palavra decassegue é a junção de duas palavras japonesas, deru, que significa viajar, e kasegu, né? Kasegu, que significa ganhar dinheiro. Então, vai viajar para ganhar dinheiro. Então, dentro do Japão, a maioria dos brasileiros vão para morar lá durante um número até grande de anos aí, à busca de um salário melhor. E olha, gente, só se vocês quiserem pesquisar, se trabalha muito no Japão. País onde tem muito feriado é Brasil, viu? Em outros países isso não acontece. Existem alguns feriados específicos, o resto é trabalho, trabalho, trabalho. Até por isso que o salário também é mais alto. E aqui algumas das razões, né, das causas de motivos aí de imigração. Então, fenômenos da natureza, quando você tem o país aí que sofre terremoto, tem vulcanismo, ou é desértico, não chove, não dá para produzir, não tem trabalho. Então, esses fatores naturais dificultam a vida da sociedade. Outro, causas econômicas. Então, a pobreza econômica dentro do país, a falta de oportunidade, estudo de má qualidade. Pode ver que eu coloquei imagens aqui referentes a essas causas, tá? Causas políticas que levam à questão de guerra, então conflito entre políticos e sociedade, ou guerras de um país para outro também. Por isso que eu coloquei aqui Paul, né, representando a guerra, a bomba. E causas religiosas também são fatores aí
muito relacionados com a questão da migração. Perseguições religiosas existem muito. Vocês vão estudar a Segunda Guerra Mundial e é um dos grandes exemplos aí da questão não só em relação à religião, mas a questão à etnia judaica também. E aqui, para terminar, eu coloquei para vocês um link daquele atentado que eu comentei com vocês ali na questão da xenofobia que aconteceu aqui no Brasil. Lá eu falei que, se não me engano, era um venezuelano, mas não é, um angolano que morreu esfaqueado mediante esse sentimento de xenofobia. E aqui está a notícia, ok? Então, terminamos a explicação desse capítulo. Fico à disposição de vocês para qualquer dúvida que surgir no horário de aula, nas nossas discussões. Gostaria muito que vocês colocassem lá no chat as dúvidas, as questões, para que a gente pudesse aí trabalhando juntos. Fiquem com Deus, até a próxima aula.